Eu sou o Breno, né? Para quem não me conhece ainda, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, a remissão dos pecados e a ressurreição da carne. É um tema muito extenso. O Catecismo da Igreja Católica tem mais ou menos 300 artigos sobre esse tema, né? São aproximadamente 70 páginas de conteúdo. Então, o que eu fiz foi tentar separar alguns pontos importantes, principais para a gente entender, né, a nossa Santa Igreja, de maneira que eu vou usar o maior tempo, a maior parte do tempo, no tema Creio na Santa Igreja Católica, né? E eu tentei fazer isso da seguinte maneira, colocando citações bíblicas e frases de santos. Assim não fica um conteúdo, né, muito pesado, muito denso, e a gente consegue, em cima dessas citações, refletir um pouco. Então, para a gente começar a falar sobre a Santa Igreja Católica, é necessário que a gente entenda um pouquinho o que é a Igreja, né? A construção de Deus, a Jerusalém Celeste, a esposa do Cordeiro, é aquela que Deus planejou antes de todos os tempos. Então, o nome Igreja deriva do termo ecclesiam, que significa, que no latim é eclésia. Esse termo quer dizer convocação. E a gente conhece também o termo church em inglês. Muita gente usa o church, que vem do Kirche, e esse termo Kirche quer dizer que pertence ao Senhor. Então, resumindo, a gente pode dizer que a igreja é uma convocação de todos que pertence ao Senhor. Vamos ver se passa. Passou. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo, a sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Essa frase vem desde os primórdios, logo depois dos apóstolos, né? Clemente de Alexandria falando, brilhante, porque ele compara, né, a igreja pensada por Deus antes de todos os tempos, com a vontade de Deus, que é a salvação de todos. E como que essa vontade vai acontecer? Através da própria igreja. Então, a igreja, a gente pode falar que é o instrumento de Deus para a salvação dos homens, né? Eu vou passando aqui, se por acaso não passar lá, vocês me avisam, tá? Prefigurada desde a origem do mundo. A igreja, ela foi planejada por Deus antes de todos os tempos. E ela foi prefigurada na pessoa de Abraão, nas alianças, né, com as tribos, as 12 tribos de Israel, nas alianças que Deus fez, até que os profetas começaram a falar, olha, a igreja, na verdade, o povo se prostituiu, a Jerusalém prometida se prostituiu, e aí o próprio Deus enviou o seu Filho. Então, a igreja instituída por Cristo. Como? Instituída através de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja. Então, do sangue e da água que brotaram do lado de Jesus, nasceram a igreja. A água que prefigura a água do batismo, que nos lava, e o sangue entregue pela santificação da sua igreja. Então, da mesma maneira que Eva foi formada da costela de Adão, do lado de Adão, a igreja foi formada do lado de Cristo. Então, por isso também a igreja é conhecida como a esposa do Cordeiro, né? Aquela que foi formada do seu lado. A igreja, ela foi manifestada pelo Espírito Santo. Em Pentecostes, quando Jesus apareceu para os apóstolos e falou, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Para quem que Jesus apareceu? Para os seus discípulos, aqueles que estavam ali trancados juntos com Nossa Senhora, com medo das perseguições que estavam acontecendo, e Cristo falou, ide vós, ele falou com os discípulos, ide e pregai o evangelho. E essa igreja, ela vai ser consumada na glória,
essa consumação da igreja vai acontecer com a segunda vinda de Cristo, que é a parousia, que vai ser quando ele vai separar o joio do trigo, para que junto com ele na glória celeste todos possamos habitar, né? Sacramento universal da salvação. Podemos dizer que a igreja é um sinal visível de uma realidade oculta. Olha que coisa linda, um sinal visível de uma realidade oculta. É um instrumento de Deus para a nossa salvação. Um resumo, né, que a gente faz aqui, para poder mostrar rapidamente a primeira ideia de igreja. Agora a gente vai falar do povo de Deus, como Deus formou esse povo até que a gente chegue na santa, católica, apostólica, única igreja, né? Então, antes da gente entrar no creio especificamente, a gente vai entender um pouquinho da formação do povo de Deus. Deus escolheu salvar e santificar a sua comunidade, seu povo, pela igreja, em comunidade. É comum a gente escutar as pessoas falarem assim: ah, mas eu rezo em casa, né? Eu não vou à missa não, eu rezo em casa, não preciso de me confessar, para que eu vou me confessar, né? E o próprio Deus escolheu salvar a todos em comunhão, a salvar a todos em comunidade. Então, como que a gente quer abrir mão de algo que Ele escolheu para nós, né? Se Ele escolheu a igreja como nosso meio de salvação, aí eu, na minha ignorância, na minha pequenez, escolho me salvar sozinho. Ele nos dá os instrumentos para a salvação e a gente escolhe se salvar sozinho. Como que a gente faz parte da igreja? Através do batismo. Permanecei em mim como eu em vós. E depois, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim como eu nele. Pelo batismo, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E pela Eucaristia, nós nos integramos e passamos a viver a melhor comunhão com o próprio Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, foste revestidos de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui, o Senhor está falando da unidade da igreja. A igreja, embora tenha uma diversidade de cultura, diversidade de locais, né? As diversas igrejas, até mesmo as igrejas particulares, ela é una, ela não se divide. Mas o homem, com o seu pecado, que causa essas divisões. Dessa igreja, Cristo é a cabeça. Queria passar uma parte aqui, uma citação de São Paulo aqui aos Efésios. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então, olha, São Paulo falando que a igreja é corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito à estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos como crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça. São Paulo já mostra para nós muito claramente, ele que foi instruído pelo próprio Cristo, fala que Cristo é a cabeça, e que nós devemos nos alimentar de Cristo para crescermos e não como criança possamos nos aperfeiçoar e melhor nos integrarmos a Cristo, cada um na sua função, uns como sacerdotes, uns como leigos, uns na família, uns na vida consagrada. Nós devemos nos ater a Cristo, que é a cabeça. Não pode o corpo querer direcionar a cabeça sem que a cabeça comande o corpo, não é verdade? Quando nós decidimos ir para um lado, a nossa mente, a nossa cabeça que decide, eu quero ir para aquele lado, e eu vou. Se eu estou indo para o outro lado, eu estou me desobedecendo.
como podemos nós desobedecermos a Cristo, que é a cabeça? Então nós temos que tentar nos encaixar à vontade de Deus para fazermos a vontade de Cristo, que é a cabeça, e assim caminharmos como um só corpo, membros e cabeça, junto ao caminho que Cristo nos reservou. A esposa de Cristo. Olha o que nós ouvimos falar. A igreja é a esposa de Cristo. Podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Jesus falou ao ser questionado por aquelas pessoas, né? Por que os teus discípulos não jejuam? Por que os discípulos de João jejuam? E aí Cristo se mostrou, além de ser a cabeça da igreja, se mostrou o esposo da igreja. Podem jejuar enquanto está com eles o esposo. Enquanto o esposo está aqui, eles estão em festa. Aqui uma passagem de São Paulo, que é muito usada para casamentos, né? É muito usada nas reflexões de matrimônio, mas muita gente não entende o real sentido da palavra e pensa nesse sentido somente como uma ordem de Deus ou como um direcionamento de São Paulo para os esposos. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesma, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja foi santificada pelo sangue de Cristo, pela água que saiu do seu lado. E é comum a gente ver, né, em matrimônios, o casal pensando assim, a mulher tem que ser submissa, né, que São Paulo fala, a mulher tem que ser submissa ao esposo, e o marido tem que amar a esposa. Mas vejam, ser submissa ao esposo, no que diz respeito a um mistério que é a união de Cristo e da igreja, assim como os dois são um, e São Paulo fala desse mistério, ele fala que os dois são um, e esse mistério é gigante, né? O marido tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e se entregar por ela. Ou seja, o papel do marido é um papel muito difícil. Tem gente que acha que o papel da mulher é o mais complicado, ser submissa ao marido, né? Assim como a igreja deve ser obediente a Cristo e seguir as suas palavras, mas o marido, ele tem que se entregar por ela. Que mulher que vai ser submissa ao seu marido, se ele não se entrega por ela? E assim os dois não serão um. Agora, aquele que se entrega pela sua esposa, certamente pelo amor, ela também vai se entregar a ele. Assim como Cristo se entregou à igreja, assim como a igreja se entrega a Cristo, a fim de santificar a todos os seus membros. Os dois não são um? Qual que é o objetivo do matrimônio? É a santificação dos dois, não é? A santificação do casal, a frutificação e a santificação dos filhos, criar filhos para o céu. Assim é a igreja, com a missão de santificar. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e trata, como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de Cristo, do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois constituirão uma só carne. E aí ele complementa, o mais importante, este mistério é grande, e eu quero dizer, com referência a Cristo e a igreja, que mistério, os dois se tornam uma só carne. Aonde Cristo habita, aonde os dois se fazem um, o Espírito Santo se faz presente. Não é verdade? Cristo apareceu para eles e falou, recebei o Espírito Santo, ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. E aí, nós temos o que é o nosso Espírito, o que o nosso Espírito quer dizer, a nossa alma é para os nossos membros, o Espírito Santo é para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, o que é a igreja. Olha o que Santo Agostinho falou. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, assim como o nosso corpo é conduzido pela nossa alma. A gente sabe que a nossa vida ela é composta de carne e espírito. Se os dois se separam, aconteceu a morte, não é isso?
E a igreja nada mais é do que o Espírito Santo e mais o corpo de Cristo, os dois unidos rumo ao céu. E agora nós vamos entrar no tema, a verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica. O que significa una? Una porque a igreja é uma só. Na verdade, ela é singular em sua fonte, que é a Santíssima Trindade. Ela é singular no seu formador, no seu fundador, que é o Cristo. E ela é singular na sua alma, no seu espírito, que é o Espírito Santo. A única igreja de Cristo, embora seja una, ela conta com uma diversidade enorme, né? A gente tem na igreja, se eu não me engano, são 33 ritos diferentes, né? Tem as igrejas locais, as igrejas que não são nem mesmo, até mesmo o nome, igreja católica, apostólica, romana, até mesmo o nome é diferente. E com isso ela não quebra a sua unidade. Por quê? Porque todas elas estão submissas a um só pastor, professam a mesma fé e estão ligadas entre si, de maneira que juntas comungam do mesmo entendimento, dos sacramentos e da vivência, e fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Sim. Sim? Sim. Sim. Nós vamos tratar até, de repente pode ser até para as perguntas, quando eu falo aqui das igrejas que têm um nome diferente, são aquelas igrejas que estão ligadas em comunhão com a igreja romana sob submissão ao pontífice romano, né? Então, quando a gente vê outras igrejas que têm outros nomes, mas que a gente sabe que essas igrejas não estão em comunhão com o Santo Padre, não são essas as igrejas que eu estou falando, né? Estou falando da igreja copta, estou falando da igreja maronita, né? Que são ritos católicos, apostólicos e submissos ao Papa, em comunhão com a Santa Igreja. Depois a gente pode entrar até nas outras igrejas, nos nossos irmãos, né, de outras denominações. Divisões. A Santa Igreja, ela sofre com as divisões, embora a sua unidade ela seja inabalável. Aonde entra o pecado, aí entra a divisão. E isso aconteceu. Surgiram os cismas, as heresias, a apostasia, né? O cisma é o quê? É a divisão. A igreja se divide, se separa. A apostasia é o quê? É o abandono da fé. E a heresia é quando alguém, embora dentro da igreja não se tenha separado dela, prega algo diferente, estranho à doutrina da Santa Igreja, né? Quando o pecado acontece, as divisões acontecem. Embora a igreja tenha a promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nosso Senhor Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Então, é uma igreja sobre a pedra angular, que é o Cristo, e o fundamento dos apóstolos. Essa unidade não se quebra. Ela não se quebra por causa da sucessão apostólica que a gente vai ver também. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tem muita gente que enxerga essa passagem de uma maneira, às vezes, até um pouco confusa, né? Porque nós estamos vivendo um tempo onde a serpente foi enviada, foi banida do céu, né? E ela persegue a descendência da mulher que esmagou a sua cabeça, não é isso? E tem gente que acha que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, que o inimigo atenta, o inimigo ataca, mas ela não cai. Isso está certo, mas não é só isso. A Bíblia ela tem que ser lida e tem que ser entendida com o espírito em que ela foi escrita. E o espírito em que ela foi escrita foi um contexto em que as lutas históricas, elas aconteciam da seguinte maneira: as cidades, elas eram fortificadas,
Os reinos eram fortificados. E um reino, quanto maior os seus muros, quanto mais forte a sua porta, maior era a sua resistência à invasão do inimigo. Então, quando esse reino sofria um ataque, quando a porta desse reino, dessa cidade, caía, geralmente esse reino sucumbia, né? E aqui Cristo fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E aqui nós temos que ver uma visão proativa. A igreja que ataca, não é o inimigo que ataca. A igreja vai para cima da cidade do inimigo, né? Porque esse mundo é de quem? Né? Quem é o príncipe desse mundo? É o inimigo, é o demônio. E o príncipe desse mundo, ele tem a chave das portas desse mundo, mas não tem a chave das portas da eternidade. E a igreja ataca as portas, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja derruba essas portas e avança inferno adentro, que foi o que o Cristo fez quando ele desceu aos infernos e resgatou os mortos antes de Cristo. Então nós temos também que ver as portas do inferno como a igreja se defende dos ataques do inimigo? Sim, e ele não prevalecerá sobre ela. Mas também nós temos que lembrar que nós temos que partir em ataque, porque nós não podemos ficar confortáveis e descansados, senão a igreja vai sofrer. E não vai ser com pouca tribulação que a consumação, que a glória que Deus prometeu na parousia de Cristo vai acontecer. As tribulações serão muitas. A igreja fala, a Bíblia fala, as tribulações serão muitas. E aqui o Concílio Vaticano II narra para nós: pois somente pela Igreja Católica de Cristo, que é meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Na verdade, foi apenas ao colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, que o Senhor confiou todas as riquezas da nova aliança, a fim de construir na terra um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que sejam plenamente incorporados todos os que, de certo modo, já pertencem ao povo de Deus. O Concílio Vaticano II nos fala, a igreja, ela contém a plenitude dos meios de salvação, né? Isso a gente vai ver à frente também. O Espírito Santo que nos conduz à unidade. Nós temos que saber que o Espírito Santo, que é a alma da igreja, é ele que vai nos conduzir à unidade. A igreja luta pela unidade de todos. Quem é chamado a ser cristão católico? Todos. Quem é chamado a ser direcionado por um só pastor? São todos. E a igreja luta por isso. Mas essa unidade, ela é difícil e ela vem com muitas dificuldades, e a gente não pode confiar só nas nossas forças. A gente tem que confiar nas nossas orações, porque sem a oração, nós não vamos conseguir. Só pelas nossas forças, as nossas obras são vãs. Então, nós temos que confiar no Espírito Santo de Deus e na oração. Todos são chamados à santidade. A igreja também é santa. Embora reúna no seu seio pecadores, a igreja é santa. E por que a igreja é santa? Porque ela foi santificada pelo próprio Cristo. O que a Escritura nos fala? Que Cristo se entregou, lembra que nós vimos agora a passagem de São Paulo? Se entregou por ela, a fim de santificá-la e devolvê-la para si, apresentá-la para si, sem ruga, sem mácula, sem ruga sequer, não é nem mácula, não é nem uma marca do pecado, é sem nenhuma ruga. Então, a igreja é santa, entretanto, os seus membros são pecadores. A cabeça é santa, mas os seus membros não obedecem às ordens da cabeça, né? Foi engraçado que essa semana, por coincidência, uma colega de trabalho me perguntou assim, mas até os padres? E a gente tem que entender isso, é claro, e principalmente os padres, porque os padres sofrem muita tentação. Se nós que somos leigos sofremos tentação, você imagina a tentação que não sofre um sacerdote, aquele homem que dignou sua vida a Cristo, que se entregou, que largou tudo pelo Cristo, quanta tentação que ele não sofre, né? E obviamente ele cai em pecado se ele não estiver em comunhão com Cristo, se ele não estiver o tempo inteiro orante. Então a igreja é santa e reúne em seu seio pecadores,
mas ela também teve muitos santos. Esses santos foram canonizados. Não quer dizer que todos os que foram canonizados são os únicos santos que nós temos. Às vezes nós temos algum santo na nossa casa, na nossa família, alguém que viveu conosco ou alguém que vive essa santidade. Por quê? Porque um santo é aquele que quer abandonar e abandona o pecado e passa a viver a sua vida entregue a Cristo, obediente, se conforma à vontade de Deus na tribulação, na dificuldade e luta, né? Alguns foram canonizados para serem tomados por nós como exemplo. Esses santos são aqueles a quem a igreja já garantiu a salvação. Esses são aqueles a quem foram elevados as honras dos altares, né? E esses santos são aqueles que nós temos que levar como exemplo. O maior exemplo de todos é a Maria Santíssima, o protótipo da Santa Igreja, a esposa do Espírito Santo, né? Se Cristo, que é o corpo, nós somos o corpo com Cristo, foi formado dentro de Maria, ela é o protótipo perfeito de igreja, porque ela deu a carne para Cristo, ela formou a carne de Cristo, né? Obediente à vontade de Deus, entregue aos seus desígnios, confiou na graça divina e se entregou, né? Então em Maria a igreja já é plenamente santa, e ela é aquela a quem nós devemos tomar como exemplo. Um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Sangue e água. A água foi prefigurada pela arca de Noé, não é isso? Aquela água do dilúvio, que lavou o mundo. Ali no dilúvio tem muita gente também que entende como Deus acabou com tudo. Na verdade, Deus recomeçou com tudo, porque Ele escolheu aquelas pessoas em quem Ele confiava e lavou o mundo, né? Então, a água que saiu de Cristo foi a água que lavou o pecado. E o sangue de Cristo escorrido até a última gota foi o sangue do Cordeiro entregue como sacrifício pela purificação desses pecados. E aqui mais uma vez eu coloco a passagem de São Paulo. Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. E aqui nós vemos os exemplos dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus fala o seguinte: compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos não lhe faltava. Compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja e que se o amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho, os mártires recusar-se-iam a derramar seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações, que o amor é tudo, que abarca todos os tempos e lugares, numa palavra, que ele é eterno. E São Clemente de Alexandria, também lá dos primórdios, né, dos padres da igreja, da época dos padres, que estupendo mistério, há um só Pai no universo, um só Logos do universo e também um só Espírito, idêntico em toda parte, e também há uma só Mãe, Virgem, a qual me apraz chamar de igreja. Aqui São Clemente, ele faz a comparação com Nossa Senhora e a igreja, e ele fala também do mistério, que é a unidade do Pai, do universo, do Espírito Santo, né? Então aqui nós estamos vendo, una e santa. E católica. Por que católica? Católica significa universal, ou seja, a totalidade, a universalidade, aquela que está em toda parte, porque foi enviada ao mundo, né? Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que aonde está Jesus, aí está a Igreja Católica. Essa frase é interessante. Para a gente pode parecer comum, né? Tem nossos irmãos protestantes, principalmente, eles falam, católica, onde que está esse termo na Bíblia? Né? De onde saiu essa ideia católica? E aqui quem fala é um santo gigante, que foi Santo Inácio de Antioquia, portador de Cristo, que morreu no Coliseu,
sem negar a sua fé, e durante o trajeto até o Coliseu ele escreveu cartas, né, para as igrejas onde elas tinham sido instituídas. Santo Inácio de Antioquia foi um bispo de Antioquia e ele escrevia para suas igrejas. O testemunho dele é muito forte, porque ele foi o primeiro santo a usar o termo católica, mas não só por isso, porque ele foi ordenado bispo por São Pedro, e ele foi discípulo de São João. Mais do que isso, né? Sendo discípulo de São João, convivendo com São João, provavelmente também conviveu com Nossa Senhora, considerando que São João recebeu Maria aos pés da cruz, e a partir daquele momento Maria foi morar com ele. Então, Santo Inácio, que viveu do ano 35 até o ano 107, 108, ele já usou o termo católica. Aonde está Jesus, aí está a Igreja Católica. Viveu no primeiro e no segundo século. Aí está a Igreja Católica. Então, um discípulo de São João, ordenado por São Pedro, sagrado bispo por São Pedro, falando Igreja Católica. E mais, dessas cartas ele falou muito mais. Falou sobre a Eucaristia, falou que não se tenha como válida a Eucaristia sem a presença do bispo ou de um ordenado seu. Falou assim: católicos, sejam submissos ao bispo, sejam submissos ao presbítero, obrigado. Sejam submissos ao presbítero e ao diácono, ao bispo como ao próprio Cristo, aos presbíteros como aos apóstolos, e ao diácono como à igreja. Olha a grandeza de Santo Inácio. Sim? Tá. Nós vamos chegar lá. Não te cortando, é só porque você falou uma coisa interessante que nós vamos falar sobre isso. A igreja é apostólica. Tal como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Vejamos, tal como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Isso aqui Cristo falou quando ele estava trancado, havia atravessado as paredes, né? Ele estava trancado com os apóstolos. Então ele falou isso para quem? Para os seus discípulos, mas não foram todos, foram os 12. Os 12 não, né? Na volta de Pentecostes, Judas já não estava mais com eles, aos 11, e o lugar de Judas foi ocupado por São Paulo depois, que o próprio Cristo instruiu, por uma graça santificante enorme, ele aprendeu tudo. O Cristo enviou aos 11 e falou: eu vos envio a vós. Então, não foi qualquer pessoa que o Cristo enviou, foram aqueles 11 que estavam ali, e São Paulo, a quem ele falou depois: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos fazer essa frase no inverso: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, Jesus, recebe ao meu Pai, e quem recebe a vocês que eu estou enviando, recebe em mim. E quem recebe os apóstolos, os enviados dos apóstolos? Porque os apóstolos também não viveriam para sempre, sabendo disso, se encarregaram de enviar sucessores. E quem recebe aos enviados dos apóstolos? Recebe a quem? Recebe ao Cristo e recebe ao Pai. Então, enviados ao mundo, nós temos que saber que a igreja se espalhou. Cada igreja particular, cada diocese, em comunhão com o seu bispo, ela é também enviada na sucessão. Os bispos, os apóstolos, sabedores disso, se encarregaram de nomear seus sucessores. E os sucessores dos apóstolos são os bispos, assim como o sucessor de São Pedro é o Papa. Então, os bispos, sob a orientação do Santo Padre, né, todos eles formam uma só igreja, católica, una, santa e católica, e apostólica, porque está fundada sob os apóstolos. Quem pertence à igreja católica? Agora que entra a sua pergunta. Todos nós somos convocados.
todos são convocados, né? Mas quem pertence à Igreja Católica? Existem aqueles que pertencem de maneira visível e aqueles que pertencem de maneira invisível. De maneira visível seria o quê? Nós, vejam bem, eu estou falando pertence à Igreja Católica, não estou falando tem a salvação garantida. A Igreja Católica possui todos os meios de salvação e nós pertencemos visivelmente à Igreja Católica, de maneira plena e integral. Por quê? Recebemos o batismo, o Santo Crisma, a Eucaristia, vivemos o sacramento, partilhamos da mesma fé, em comunhão com toda a Igreja, somos membros do corpo de Cristo e estamos submetidos à autoridade do Santo Padre. Ponto. De maneira visível, nós estamos presentes. Mas também há aqueles que estão de maneira invisível. Por exemplo, os nossos irmãos protestantes, que, embora não façam parte plenamente da Igreja Católica, estão a ela ligados, porque receberam o batismo validamente, né? Nem todos também. Se alguém, é só para aproveitar, se alguém tiver pergunta também, no final a gente vai ter um tempinho. Então, aqueles que recebem o batismo validamente são integrados também à Igreja Católica, ainda que não estejam vivendo no seu seio, partilhando da mesma comunhão e da mesma fé, e da submissão ao Santo Padre. Então, nós podemos dizer que os demais cristãos, eles têm uma comunhão imperfeita com a Igreja Católica, assim como também temos irmãos que têm uma comunhão quase que perfeita, por exemplo, os irmãos da Igreja Católica Ortodoxa, né? Rapidamente, só para esclarecer, a Igreja Ortodoxa, ela se originou de um cisma, né? Ela é no Oriente, em 1054, quando a Igreja se dividiu, o cisma do Oriente, e aí parte dos bispos da Igreja romperam com o Santo Padre e não ficaram mais sob a sua comunhão, sob a sua submissão, né? Embora ordenados validamente, não estavam mais sob a orientação do Santo Padre, submissos a ele, mas foram ordenados validamente e continuaram caminhando na sucessão apostólica, né, vivendo os sacramentos. Hoje a Igreja já se aproximou de uma maneira, a Igreja Ortodoxa já se reaproximou de uma maneira muito grande da Igreja Católica Romana, né? De modo que falta apenas pouquíssima coisa para ela novamente se submeter ao Santo Padre. Veja, a Igreja, nosso Senhor permitiu um mal, né, de maneira que Ele pudesse fazer um bem, né? Então, vamos confiar de que isso foi uma permissão do Senhor, né? E o que a Igreja tem a falar dos não cristãos, por exemplo? Aqueles que buscam em outras religiões, o budismo, o hinduísmo, né, o islamismo. A Igreja entende que eles buscam de maneira sincera a alguém superior, que é o próprio Deus, e que essa busca é um chamado do Espírito Santo à unidade na Igreja Católica. E ela espera que eles alcancem essa unidade, né? Então esses irmãos, eles estão separados, e embora nem acreditem na mesma coisa, eles estão direcionados à verdade do Evangelho, é o que a Igreja acredita. O que falar, né, dos erros humanos? Muitas vezes nós, enganados pelo maligno, nós acabamos trocando as nossas vontades, né? Trocando a vontade de Deus pela nossa vontade, né? Quantas vezes a gente vê alguém falar assim: mas se eu não posso me casar de novo, eu não posso me separar, não posso me casar de novo, então eu vou procurar uma igreja em que eu me caso, né? E a gente está vivendo uma época do relativismo. É um relativismo absurdo, em que as pessoas confiam mais em si próprias do que no próprio Cristo, né? A Igreja reza e pede que nós rezemos muito pelas pessoas que querem fazer a sua própria vontade, né? Ainda que eu erre, eu prefiro errar com a Igreja e ser salvo, do que acertar sem a Igreja e ser condenado. Aquela comparação que eu fiz com a Arca de Noé também, por ser una, santa, católica e apostólica, por ter todos os requisitos recebidos do próprio Cristo, a Igreja é também comparada com a Arca de Noé,
né? Igual eu falei antes, pois ela é a única que salva no meio do dilúvio. A arca que foi construída quando veio aquela água para lavar o mundo, a igreja ela é comparada à mesma arca, aquela em que podemos entrar e nos salvar do dilúvio, né? E aí vem uma frase bem polêmica, que na verdade não tem nada de polêmica, quem polemiza somos nós, né? Fora da igreja, há salvação? Tem muita gente que se pergunta, não sei se todos já ouviram essa expressão, né? Aqueles que buscam, às vezes, procurar a lei, estudar um pouquinho mais, eles escutam essa frase e alguns ficam assustados, porque escutam assim: fora da igreja não há salvação e ponto, né? E é verdade, fora da igreja não há salvação. Por quê? Primeiro a gente tem que contextualizar essa frase. Qual que é a verdadeira religião? A verdadeira religião é a religião cristã. Por quê? Porque foi revelada, porque o Pai manifestou, né? Formou o seu povo, o Pai mandou o Filho, o próprio Filho veio e se revelou, e ela se revela até hoje através dos milagres que acontecem. Nenhuma outra religião foi revelada, todas as outras foram imaginadas, foram criadas, foram pensadas, mas a única que tem os milagres, que tem a comprovação de revelação, é a religião cristã. Sendo a religião cristã a verdadeira religião, qual que é a verdadeira igreja? Aí nós entramos em outro ponto. A verdadeira igreja é a igreja católica, óbvio, por quê? Porque é a única que tem os 4 requisitos, os 4 atributos. Ela é una, porque foi criada por Deus, instituída pelo próprio Cristo. Santa, porque o próprio Cristo deu o seu sangue para santificá-la. Católica, porque ela é universal, óbvio. Se ela é una, se ela é uma só, como que ela vai alcançar a salvação de todos se ela não estiver em todo lugar? Então ela é universal e ela é apostólica, porque com aqueles que o Cristo escolheu, aqueles 12 que ele escolheu, a igreja se expandiu e se espalhou pelo mundo, né? Então, uma única igreja. Cristo falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? E aí, nós temos 2 razões para explicar por que a igreja é necessária para a salvação. A primeira delas é a razão lógica, que está na Bíblia, né? Mais claro que isso, impossível. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Ele enviou quem? Os 12. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Enviou o Espírito Santo para quem? Para os 12. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados. Quem pode perdoar pecado? Os 12. E disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja, a Sagrada Escritura tem que ser lida também com o espírito em que ela foi escrita. Não entenda você, sozinho, com apenas um versículo, que se você crer e você for batizado, você está salvo. Não é isso que nosso Senhor está dizendo. Crer pressupõe atitude. Então não é possível que eu creia, seja batizado e depois continue do jeito que eu estava. Porque se eu creio, eu sou parte do corpo de Cristo, eu tenho que me direcionar conforme a cabeça. Logo, se eu creio e sou batizado, eu vou me direcionar conforme a vontade do Cristo e da igreja. Tem muita gente que acha, fala assim: agora eu estou salvo, eu me converti, me batizei e agora eu estou salvo. Não, me desculpa, mas ainda não está, né? Nós temos um longo caminho até a salvação. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, e eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Olha, ensinai a observar, ensinai. Quem ensina? Só pode ensinar a quem dele aprendeu.
tudo o que vos prescrevi. Quem prescreveu foi o Cristo. Então vocês vão ensinar aquilo que eu ensinei para vocês. E eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se eu vou estar com vocês todos os dias, eu vou estar com vocês. E sabedores disso, Cristo vai voltar a que momento? Não sei, só o Pai que sabe. Não foi isso que o Cristo falou? Sabedores de que Cristo voltaria em um momento que eles não conheciam e cientes de suas limitações, pois eles não eram o Cristo, se encarregaram de instituir os seus sucessores, né? Nas comunidades em que eles formaram, e esses sucessores, com o poder a eles outorgado pelos apóstolos, continuaram a levar a palavra de Cristo, o Evangelho, a batizar e a formar as pessoas no seu ensinamento. Esses sucessores continuaram sendo sucedidos até os dias de hoje. Se pegarmos o Papa Francisco e voltarmos 265 papas atrás, porque ele é o 266, nós vamos chegar em São Pedro. Da mesma maneira que se pegarmos os bispos todos do mundo e voltarmos no tempo, nós vamos chegar nos outros 11 apóstolos. E aí, essas são as razões lógicas. Lógico, uma coisa simples, está escrito aqui, para quem? Para os apóstolos. Opa, desculpa, não está. E a razão racional, agora é a razão racional, que é a mais fácil. Se a única religião verdadeira é a cristã, se a única igreja instituída pelo Cristo, verdadeira, e a qual tem o poder de levar a salvação às pessoas, é a católica, e se a verdade afasta o erro, logo, a Igreja Católica, sendo verdade, é necessária para a salvação, porque quem está no erro não se salva. Sem a verdade, não é possível se salvar. Quem permanece no erro não se salva. Se a Igreja Católica é verdadeira, se ela é verdade, ela afasta o erro. Se ela afasta o erro, ela é necessária para a salvação. Ponto. Então, fora da igreja, há salvação? Não. A salvação só é alcançada pela igreja. Não, mas então, Breno, você está dizendo que só se salva católico? Não. Eu estou dizendo outra coisa. Se salvam aqueles que nosso Senhor quer salvar pelas mãos da Santa Igreja, passando pela Santa Igreja. Por quê? Lembra que eu falei daqueles que estão de maneira invisível na Santa Igreja? Aqueles que estão em plena comunhão fazem parte da igreja. Estes vão se salvar de acordo com as suas obras, com a sua caridade, né? De acordo com a sua fé. Porém, aqueles que não estão na igreja não podem ser condenados pela misericórdia divina, se por ignorância invencível estiverem fora dela. Imagina, aquela pessoa que você conhece, que ela nasceu, cresceu e foi criada dentro de uma igreja batista, por exemplo. Essa pessoa, ela cresceu recebendo aquela fé, ela foi formada pelos pais recebendo aquela fé. Como que ela vai se salvar? Se ela foi validamente batizada e de maneira invencível pela dificuldade, ou às vezes, né, pelo acaso, as coisas que o mundo propõe para ela, ela não consegue entender que a Igreja Católica é necessária para a salvação, ela também pode se salvar, né? Então nós temos que entender que quem se salva também pela Igreja Católica. Afinal, a Igreja Católica começou em Cristo e não sumiu no tempo, e só depois de 1500 anos Martinho Lutero voltou e falou: agora eu vou trazer a salvação. Não, a salvação veio trazida desde todos os anos após Cristo, né? Então a salvação caminhou conosco, né? Embora as divisões, embora as heresias, os cismas, né? A apostasia das pessoas. Então é fácil de entender. Fora da igreja há salvação? Não. Fora da igreja não há salvação. Porém, quem se salva pelas mãos da igreja, passando por ela. Porque foi ela quem trouxe os sacramentos. Foi ela quem trouxe o batismo, foi ela quem trouxe o Espírito Santo, foi ela quem trouxe a Eucaristia, o perdão dos pecados, né? Não de maneira tão fácil,
Essas pessoas recebem a graça necessária para a sua salvação. Obviamente que todos os meios de salvação estão na Igreja Católica, mas nem todos os meios de salvação estão numa outra igreja. Eles têm a palavra, mas nós temos a palavra, a Eucaristia, os sacramentos, né? A penitência, a unção dos enfermos, a ordem. Entendido? Deixa eu ver como que está de tempo. Os fiéis de Cristo. Incorporados em Cristo pelo batismo, todos nós cooperamos para a edificação do corpo de Cristo. E aí todos somos chamados a cooperar, cada um da sua maneira. Aqueles que vão cooperar na vida consagrada, né? Aqueles que vão cooperar na vida matrimonial, cada um coopera de sua maneira. A fé, ela é transmitida. A fé, ela não veio para a gente num sopro, assim como ela veio para São Paulo, né? São Paulo teve essa graça, nós não tivemos, ela veio transmitida. E para termos fé, alguém tem que trazer essa fé para a gente, né? E é justamente essa sucessão apostólica, sob o comando do Santo Padre com os seus bispos, que nós recebemos essa fé. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar sem serem enviados? E aqui Santo Inácio fala aquela frase que eu falei: segui todos ao bispo, como a Jesus, segui aos presbíteros como se fossem os apóstolos, e aos diáconos respeitem como se fosse a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo nada que diga respeito à igreja. Ou seja, nós devemos obediência à nossa igreja, principalmente na pessoa do nosso bispo, né? O Santo Padre, a igreja foi dotada pelo próprio Cristo de infalibilidade. Então, o Santo Padre, quando ele atua definindo alguma verdade que tem que ser acreditada por todos os fiéis, em razão de fé e de costumes, ele goza dessa infalibilidade, né? O Santo Padre decreta um dogma, e esse dogma deve ser acreditado pelos fiéis, independente de você gostar ou não. Isso é uma requisição, é uma obrigação ao católico. É obrigação acreditar. Por quê? Porque a igreja não vai decretar algo que seja inventado. Ela vai estudar, ela vai entender, ela vai viver. Os dogmas que foram declarados até hoje foram vividos durante todos esses tempos, e já eram até costume das comunidades, já se viviam. Por exemplo, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, já se celebrava a Assunção de Nossa Senhora, já se acreditava na Assunção de Nossa Senhora desde os primórdios, e somente no século XX que foi decretado o dogma. Por quê? Pelo cuidado da Santa Igreja. Nós somos obrigados a acreditar pela obediência, até pelo poder das chaves, porque o Cristo falou: eu vos darei a chave, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, se a igreja falar algo, ela falou e acabou. Santo Agostinho fala: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da igreja. Olha só o que Santo Agostinho fala: eu não creria no evangelho se a igreja não me mandasse crer. Olha a obediência de Santo Agostinho à igreja. E hoje a gente vê um monte de católico que não quer obedecer aos seus padres, que sai criticando o padre publicamente, que sai criticando o bispo publicamente, ainda que o padre, que o bispo estejam em erro, né? Nós devemos respeito e ao menos o nosso silêncio e a nossa oração. E aqui o papel dos leigos na igreja. Como que os leigos participam da vida da igreja? Função sacerdotal de Cristo é quando os leigos cumprem com o seu dever, né? Nós temos como leigos, quem são os leigos? Todos. Quem são os fiéis? Todos, ordenados ou não, né? Os leigos, nós leigos, temos a obrigação de anunciar, temos a obrigação de evangelizar, e os pais a obrigação de ser exemplo na sua vida matrimonial e educar os seus filhos na vida cristã. E os leigos também, como vivem a função sacerdotal de Cristo? No ministério,
Aqueles leigos que têm condição podem ser escolhidos para serem ministros das palavras, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, viverem dentro da vida, né, da atividade paroquial. E a função profética? Profética vem de profetizar, né, vem de anunciar a palavra. Nós leigos também temos a obrigação de ensinar, de aprender e ensinar, de catequizar e principalmente de opinar, com caridade, aos nossos padres, aos nossos bispos, em razão de fé, em razão da igreja. Os assuntos da igreja nós temos a obrigação de participar, né? O nosso Padre Celso reuniu, né, as comunidades, né, e solicitou que dessem uma ajuda, preenchessem um questionário, respondessem algumas perguntas, né, buscando o quê? Aproximar a comunidade, né, as vontades da comunidade. Vejam bem, a vontade da comunidade não a vontade pessoal, mas para ele entender quais os anseios da comunidade, para que ele pudesse encaixar isso nos planos da igreja, né? Então, nós devemos opinar. E participação na função real de Cristo. Aí sim, viver como exemplo, direcionar a nossa vida de acordo com a nossa alma, submeter a nossa alma à realidade de Cristo, a realeza de Cristo. A nossa alma tem que ser submetida à vontade de Cristo. E aqui a igreja também tem a vida consagrada, só trouxe uns exemplos, não vou falar, né? Mas a vida consagrada se resume aqui na vivência dos conselhos evangélicos, né? Castidade, obediência e pobreza. Essas pessoas podem viver, embora não hierarquicamente ligadas à ordem, né, ligadas ao sacramento da ordem, mas podem viver uma vida consagrada, buscando sua santidade, sua aproximação às vontades de Cristo e ao Evangelho. E agora a gente, entendida a Igreja Católica, entra na comunhão dos santos. Agora são temas menores, né? Vamos falar um pouco menos, tá? Mas era necessário que a gente falasse mais da Igreja Católica, porque acabamos falando de muitas coisas, né? De sacramentos, de hierarquia da Igreja, né? Então é interessante que nós possamos entender e vivenciar isso. O que é a Igreja, senão a comunhão dos santos? Quem são os santos? Não só aqueles canonizados, mas todos nós batizados fazemos parte da comunhão dos santos. Todo aquele que é batizado faz parte do corpo de Cristo, portanto comunga de sua santidade e da busca pela santidade, né? Aqui a gente vê a partilha tanto dos bens físicos quanto dos bens espirituais. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Vejam, ao ensino e a comunhão e a fração do pão, tudo que tinham em comum, dividiam entre si. Então era uma partilha tanto de bens físicos quanto de bens espirituais. Eles viviam realmente em comunhão, e é isso que a igreja busca. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro for honrado por alguém, todos os membros se alegram com ele. Vós sois corpo de Cristo, e seus membros, cada um na parte que lhe diz respeito. Então, nós temos que viver isso. Nós somos membros de Cristo. Então, se um sofre, o outro sofre. Da mesma maneira que um pequeno ato, menor que seja, mas que realizado na caridade, na vivência do amor de Cristo, vai trazer benefício para toda a igreja, né? Às vezes um pequeno ato traz um benefício que a gente não consegue mensurar. Vide Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela queria sumir, não queria nem aparecer para ninguém. Perguntavam para ela, como você faz para ter tudo isso? Ela simplesmente, eu não apareço, né? E olha a grandeza, o que ela alcançou com aquela bondade, né? Com seus pequenos atos. A igreja militante, padecente e triunfante. Essa comunhão dos santos, ela é vivida não só aqui na terra, mas no céu e no purgatório. Nós somos a igreja militante, aquela que está em busca da santidade. Temos também a igreja padecente, que são os nossos irmãos que já se
já se foram, né? Mas em Cristo, embora tenham garantia de que serão salvos, ainda tem penas temporais a pagar. E a igreja triunfante, que são aqueles que já vivem no céu, na presença dos santos, da Virgem Maria, de nosso Senhor Jesus, né? E dos anjos. Para a gente entender só rapidamente a igreja padecente, que é o purgatório, quando a gente comete um pecado, o nosso pecado tem consequências. E, embora sejamos perdoados, aquilo que a gente fez não se apaga, né? Por exemplo, eu atirei em alguém, machuquei alguém, maltratei alguém. Aquela ferida, aquela mágoa foi causada. Eu posso pedir perdão e essa pessoa falar: eu te perdoo, eu estou perdoado, né? Eu não estou condenado por ela. No entanto, a graça que me alcançou não vai alcançar aquilo que eu causei a ela, aquela mágoa, aquele machucado, né? Isso vai levar um tempo para se curar, e essas são as penas temporais que nós pagamos, né? Só para a gente ter uma ideia do que é o purgatório. Não choreis, que eu vos serei mais útil depois da morte, e vos ajudarei mais eficazmente que durante a vida. Quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. Aqui, São Domingos, antes de morrer, falou: não choreis, porque eu vou ser mais útil depois de morto, né? E Santa Teresinha do Menino Jesus: quero passar o meu céu fazendo bem na terra. Ou seja, a comunhão dos santos, a intercessão dos santos, né? Nós temos que rezar pelos que já morreram, da mesma maneira que ao rezarmos, eles também vão ser nossos intercessores, e é isso em que nós acreditamos. E Maria, mãe de Cristo e mãe da igreja, o maior exemplo, né, de santidade, o maior exemplo de comunhão. Daria para fazer várias palestras sobre Nossa Senhora, mas é suficiente a gente entender que ela é aquela que comunga plenamente com o próprio Cristo, porque ela foi sua mãe, né, foi feita na graça para que pudesse nos trazer a salvação. A remissão dos pecados. Creio em um só batismo para a remissão dos pecados. Então concluímos, né, a comunhão dos santos e entramos na remissão dos pecados. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nosso Senhor Jesus falou o quê? Quem for batizado será salvo. E ele não falou assim: batiza, se pecar, batiza de novo, se pecar, batiza de novo. Um só batismo. Aquele que foi abençoado, né, que recebeu a graça do batismo, já faz parte do corpo de Cristo. E esse não precisa ser batizado de novo. O batismo perdoa todas as nossas manchas, todos os nossos pecados, desde aquela mancha do pecado original até todos os pecados que nós cometemos até o momento do batismo. Então, por exemplo, se eu hoje fui batizado, eu hoje estou em estado pleno de graça, né? Eu não tenho pecado algum, nem mesmo pena temporal. Só que nosso Senhor Jesus, nosso Pai misericordioso, Deus, né, Criador de todas as coisas, Ele sabia da nossa pequenez, né? Então é óbvio que Ele não poderia esperar que nós, apenas com o batismo, estaríamos suficientemente atendidos, né? Pela sua misericórdia, Ele nos trouxe também o sacramento da penitência. Afinal, quem poderia continuar nesse estado de santidade, né, sem dificuldade, né? Quem de nós conseguiu, após o batismo, permanecer no estado de graça que recebeu? É muito difícil, né? Nós devemos buscar isso, mas a misericórdia divina nos alcança também através da penitência. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Nosso Senhor falou: olha, batizem, o perdão dos pecados vai ser alcançado, mas também perdoem os pecados, né, daqueles que já estiverem batizados, porque eles vão cair, eles vão precisar de redenção, né? Então nosso Senhor misericordioso nos trouxe o sacramento da penitência. Se na igreja, Santo Agostinho, se na igreja não houvesse remissão dos pecados, nada havia a esperar, não existiria qualquer esperança de uma vida eterna, de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à sua igreja um dom total. Nosso Senhor Jesus deu aos sacerdotes um poder que não foi dado nem aos anjos. Os sacerdotes,
além deles poderem consagrar as espécies eucarísticas, transformar o pão em corpo e o vinho em sangue, eles podem perdoar pecado. Ora, se a gente pegar a Sagrada Escritura, quem perdoa o pecado? Somente Deus perdoa o pecado. Mas Jesus disse: aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Então aquela pessoa que fala assim: eu não me confesso não, para quê? Olha, se você não se confessa, você não recebe o perdão, e se você não recebe o perdão, você não está perdoado, né? É uma boa reflexão para a gente fazer. Será que não é interessante que a gente vá buscar a confissão? E por fim, creio na ressurreição da carne. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Aqui, a gente não está inventando, a gente está tirando da Sagrada Escritura. Está falando que Deus vai ressuscitar os nossos corpos. E também está falando que Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, ou seja, primeiro, né? Ele deu a partida, e nós vamos ressuscitar também. Mas é difícil para a gente para a gente entender, né? A gente sabe que quando a gente morre, a nossa alma volta para Deus, mas o nosso corpo é enterrado e se corrompe. Como que eu posso falar que o meu corpo vai ser ressuscitado? Né? É uma dúvida que às vezes fica assim, gente, mas que corpo? Né? E esse aí é um mistério divino, é um mistério que a gente consegue viver, por exemplo, na Eucaristia. Quando a gente acredita que aquele pão vira corpo de Cristo, pela graça, pela infusão do Espírito Santo, fica mais fácil da gente entender que o nosso corpo vai se reerguer também pela graça do Espírito Santo. Então, aqueles que já morreram, que tiveram o seu julgamento privado e estão na graça de nosso Senhor, na segunda vinda de Cristo, que é a parousia, serão reunidos novamente em seu corpo, e aí o mundo vai ser um só, né? Todos vão ser um só, numa só igreja, a Jerusalém Celeste. Mas por enquanto, nós temos que confiar e esperar. Quando que isso vai acontecer? Ao sinal dado, a voz do anjo e do arcanjo, e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição aqui é a ressurreição da carne, né? Aquela que a igreja explica para nós, que os nossos corpos voltarão à vida junto de nossas almas, que já estavam com Deus ou em condenação eterna. Quem ressuscita? Todos. Aqueles que morreram em pecado, que foram condenados, ressuscitarão com seus corpos para a condenação eterna. E aqueles que morreram com nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Portanto, eu não coloquei, desculpa, né? A frase de baixo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó regresse à terra, de onde veio o Espírito, e volte para Deus que o concedeu. Mais uma: em todos os teus atos e em todos os teus pensamentos, avise de te comportar como se devesse morrer hoje. Se tivesses boa consciência, não terias grande receio da morte. Mais vale acautelar-te do pecado do que fugir da morte. Se hoje não está preparado, como estarás amanhã? Olha que reflexão para a gente. Nós não sabemos a nossa hora, não sabemos a hora da nossa morte, e não sabemos a hora que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Como nós devemos nos comportar? Se a gente soubesse que a gente morreria hoje, certamente a gente agiria diferente, né? Então, fica um recado para a gente, para que a gente faça como São Francisco de Assis: louvado seja meu Senhor pela vossa irmã morte corporal, pela nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem vivo pode escapar. E ai daqueles que morrem em pecado mortal, bem-aventurados os que ela encontrar a cumprir as tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará mal. São Francisco de Assis nos mostra, né? Bem-aventurado daquele que Cristo encontrar na sua volta, ou daquele que morrer
em união com Cristo, porque essa morte não lhe fará mal. Afinal, a morte, que era o nosso inimigo, nosso Senhor Jesus Cristo transformou na nossa parceira, não é verdade? Pois é por ela que nós vamos nos encontrar com Ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.